Olá, muito boa tarde. Ok, se já me estiverem a ouvir, por favor, escrevam aí no chat quem já está aqui na sala. Ok, o Vitor já fez o feedback, ou seja, já deu ali o seu sim. Ótimo, então. Ora bem, quinta-feira, terminei a aula de janeiro, ou seja, a turma de janeiro. Todas estas próximas, em princípio, quintas-feiras, eu avisarei no grupo. Manter-se-á, obviamente, as aulas em direto, correto? Portanto, pelo menos às quintas-feiras, será sempre uma aula aberta, porque é o dia em que normalmente nós abrimos as aulas para todos os grupos do WhatsApp, abrimos as aulas nas redes sociais. Neste caso, como eu já terminei a aula de. Já terminei a turma de janeiro, portanto, vou iniciar na aula 9 a turma de fevereiro. Portanto, calhou hoje ser a aula 9 da turma de fevereiro. Já agora, e para quem está aí em relação à turma de fevereiro, na próxima quinta-feira é a aula da primeira avaliação, sendo que é uma aula de revisões, ok? Portanto, preparem as vossas dúvidas. Portanto, na próxima quinta-feira, 2 a 8 dias, vamos aproveitar que é a avaliação 1 para a turma de fevereiro, e eu vou querer que vocês, durante a semana, vão fazendo testes, vão vendo a matéria e vão fazendo print de perguntas, coloquem no grupo do WhatsApp, ok? Que é para depois, na próxima quinta-feira, nós tirarmos as dúvidas, ou seja, vou projetar as imagens aqui na aula em direto e vocês, estando aí em direto, vão poder pôr dúvidas. Ou eu tenho dúvidas na sequência de passagem, eu tenho dúvidas nos sinais de proibição, eu tenho dúvidas nas velocidades, que por acaso é a aula 2. Portanto, já sabem, não se esqueçam, a partir de agora, e eu aviso sempre, lá no grupo da turma de fevereiro, o normal é todas as quintas-feiras, a aula que corresponder à vossa turma, obviamente, será dada em direto. Hoje calhou a aula 9, velocidades. Na próxima quinta-feira, a avaliação 1 é uma aula de revisões. Possivelmente na outra quinta-feira a seguir será a aula correspondente, que deve ser a 12, 14, a aula 14. Portanto, à partida acompanharei todas as quintas-feiras em direto, e em que vocês, turma de janeiro, desculpem, turma de fevereiro 25, pode expor as suas dúvidas, tirar e entrar aqui diretamente, ok? Portanto, eu aviso sempre no grupo, colocarei sempre também o link no grupo para vocês acederem em direto. Já sabem, já têm lá uma aula, e já vi que alguns alunos até já concluíram a aula das velocidades e poderão estar aí na mesma. Portanto, já tem lá uma aula na Drybox para quem não puder estar em direto ou para quem quer assistir 2 ou 3 vezes, como é óbvio. E agora estou aqui em direto. Na quinta-feira vai ser igual. Tem lá uma aula já na Drybox para vocês verem durante o dia. Se quiserem ao fim da tarde entrarem na aula, exporem as vossas dúvidas durante o dia, durante a semana, mandarem prints de perguntas, já sabem, ok? Portanto, não se esqueçam, turma de fevereiro. Obviamente, e como eu estava a dizer logo no início, a primeira palavra foi logo para quem está aí também como convidado, ou através das nossas redes sociais, ou através dos diferentes grupos do WhatsApp, independentemente de estarem inscritos ou não, de uma forma gratuita, livre, podem, obviamente, assistir todas as quintas-feiras a uma aula respectiva de uma turma que esteja em formação. Ok? Ora bem, mais uma vez, queria o vosso feedback se está tudo ok, se estão a ouvir tudo direitinho. Só ouvi ali um fixe do Vitor. Ninguém me mandou um boa tarde escrito, por exemplo. O chat está a funcionar, certo? Ok. Exatamente. Só para ver se está tudo em funcionamento. A ver se vocês. Ótimo, ótimo então. Ora bem, mais uma vez, nós já há algum tempo que não estávamos, isto falando agora diretamente para a turma de janeiro, desculpem, para a turma de fevereiro, estou com aquela da turma de janeiro que terminei agora. Turma de fevereiro, já não nos encontrávamos desde aquele sábado do MSR. Ok, espero que o curso esteja a correr bem, que as aulas estejam a correr bem. Já vi lá nas mensagens pessoal que está a correr tudo bem, outros que precisam de aulas de dúvidas. Cá estamos. Hoje, obviamente, será uma aula diretamente das velocidades. É claro que se surgir alguma dúvida,
a partir do momento que eu começo a aula, sobre a aula. Mas também se tiverem alguma dúvida extra, ou antes de começarmos, ou no final da aula, também estou aqui mais um bocadinho para tirar, não se esquecendo que aquilo que eu estava a dizer, na próxima quinta-feira é mesmo a aula de dúvidas. Porquê? Porque é quando vocês terminam o tema 1. E no final da unidade 1, vocês têm lá uma gravação de uma aula de revisões de uma turma anterior e vão ter na próxima quinta-feira também uma aula de revisões para vocês, à mesma hora, 18h30, ok? Portanto, vão preparando durante a semana essas dúvidas. Ok? Pronto. E desde já, muito obrigado por estarem aí. Independentemente de estarmos em direto ou não, ok? Não se esqueçam, grupo do WhatsApp, exponham as dúvidas, façam print de perguntas, não percebi, pode-me explicar. Nós tentamos sempre, obviamente, ajudar ou redirecionar-vos para a aula X, Y, Z, para vocês ficarem com as vossas dúvidas esclarecidas. Ok? Certo? Alguma dúvida? Ou podemos iniciar com calma o tema das velocidades e depois também podemos guardar uma outra dúvida que possam ter para o fim. Ou então, obviamente, se surgirem dúvidas durante a aula, não se esqueçam de perguntar e dizerem não percebi, pode repetir, preciso de apontar aquilo, pode voltar atrás, whatever, o que vocês quiserem, ok? Certo? Fixe. Fixe. Há fixe ou não há fixe para mim? Ok. Quem está nas redes sociais, não se esqueça, escrevam nos comentários, partilhem a live, ponham gostos, ok? Subscrevam o canal, certo? Já sabem que isso é sempre importante. Portanto, e se tiverem alguma crítica construtiva, desde que seja construtiva, ok? Cá estamos nós também, obviamente, para vos ouvir. Ok? Ora bem, vamos então iniciar. Aula 9, aula das velocidades, ok? Mas como vocês vão perceber, e eu apresento já aqui os objetivos da aula, vai ter muito para além das velocidades e também vão ficar a perceber que quando se fala em velocidades, embora seja algo que vocês normalmente demoram um bocadinho a ficar na memória, que é a tabela das velocidades, velocidades não vai ser só a tabela. Portanto, vamos tirar também aqui muitas informações importantes, não só, mais uma vez, vocês saberem responder a perguntas que vos questionem em relação a velocidades e a outros objetivos da aula, mas vai-vos ser dadas aqui algumas noções, ok? De coisas que vocês depois, na parte prática, têm que aplicar. E posso-vos dizer que todos os dias chamam a atenção aos alunos na prática por não praticarem. Ainda hoje estava a chover, certo? Okay? Condições atmosféricas adversas, início de uma aula de condução, e eu perguntei ao aluno que estava comigo nesse momento, nessa aula, simplesmente que tipo de comportamento, como é que nós tínhamos que fazer as coisas mediante as condições atmosféricas adversas. E perguntei duas coisas, ou seja, entre duas coisas, que foi que procedimentos que temos que ter fora do veículo e procedimentos que temos que ter dentro do veículo que sejam diferentes da situação normal, ou seja, quando está o tempo normal. Uma pergunta básica, ok? Que o aluno ali derrapar e não sabia o que é que havia de responder. Reparem, fora é fácil. Moderação da velocidade, aumentar a distância de segurança, certo? Portanto, tem a ver com o quê? Velocidade. É claro que quando existem condições atmosféricas adversas, o que é que nós temos que fazer na nossa velocidade? Ser adaptada. Ou seja, temos que a moderar. E já agora, já que estamos a falar nisto, dentro do veículo. Fizeram a aula... Quem é que está aqui que fez a aula de ontem? Já, a aula 8. Dos que estão aqui online, quem é que já fez? Podem ser por fixe. Já fizeram ou não? De ontem não. De terça-feira, desculpem. Aula 8, iluminação. Quem é que já fez essa aula? Ninguém fez? Yara, certo? Tânia, não tenham medo. Que eu não... Uma das coisas que se falou na iluminação foi que luzes é que nós temos que utilizar quando as condições atmosféricas são adversas. Sabem? Tem que saber, porque está lá na aula. Já estão todos a fugir agora. Vão começar todos a fugir. Que luz é que temos que utilizar? Alguém sabe ou não? As meninas que já fizeram. Existem condições atmosféricas adversas. Nós, enquanto estamos em circulação, temos que circular com que luzes? Podem escrever nos comentários.
Eu estava à espera. Ou querem responder em voz? Reparem numa coisa que eu vou dizer agora. Esta pergunta que eu estou a fazer, é tão importante para perguntas que vos saem na teoria, como, por exemplo, vocês darem todas as aulas de condução com sol, no dia do vosso exame está a chover, vocês iniciam o vosso exame e não ligam as luzes correspondentes que eu estou a perguntar e vocês reprovam, porque é contornação grave. Vocês saem do centro de exames e simplesmente o examinador reprova-vos logo. Porque não ligaram as luzes médias ou luzes do cruzamento. Portanto, mais uma vez está aqui provado a importância que é vocês saberem o código de trás para a frente e da frente para trás. Aquilo que nós falamos com vocês, aquilo que eu vos estou a transmitir, não é o código todo. Ok? Mas também não é apenas e só para vocês passarem na teoria. Mais uma vez, reparem, a aluna vai a exame para a semana. Por acaso hoje calhou uma aula à chuva. E simplesmente, antes de iniciar, eu fiz-lhe a pergunta dentro do veículo, o que é que nós temos que ter cuidado? Olha, vocês têm que saber ligar as escovas, uma coisa. Ligar as luzes médias, ou seja, saber ligar as luzes e, que também vai haver um módulo que vos é ensinado a ligar as luzes, e saber quais luzes é que vocês têm que ligar. E perceberem se são mesmo essas, através do símbolo que vos aparece no painel de instrumentos, que vocês vão dar na aula 13, painel de instrumentos, e as luzinhas que acendem, ok? Certo? E depois vai-vos ser dado no E-condução outra vez, ok? E depois ainda há outra coisa importante. Ligarem o quê? O ar. Para desembaciar o quê? Os vidros. Porque normalmente vamos com os vidros fechados e o que é que vai acontecer? O vidro vai embaciar. 3 coisas dentro do veículo. Tudo fundamental. E posso-vos garantir, quando vocês chegarem a uma aula de condução, independentemente de passarem por essa situação, vocês têm que saber fazer. Têm que saber a teoria, o que é que têm que ligar, e têm que saber como ligar. E isso vos garanto, se vocês forem alunos aplicados, vocês sabem. E chegam lá, têm que saber. Não, nunca me aconteceu. Eu tive todas as aulas, mas nunca, o meu instrutor nunca me ensinou. Mentira. Mentira. Portanto, quem concluiu a aula de ontem e simplesmente não me respondeu ou respondeu mal, não viu a aula com atenção. Porque, obviamente, o que é obrigatório por lei, quando existem condições atmosféricas adversas, mesmo sendo durante o dia, temos que utilizar as luzes médias ou luzes de cruzamento. É claro que em casos extremos, vamos aprender aqui numa aula futura, também podem utilizar as de nevoeiro. Mas não é obrigatório. O principal é luzes médias ou luzes de cruzamento. Aliás, eu digo na aula, são as luzes mais importantes, que são as que são mais utilizadas. E mesmo durante o dia. E alguns condutores de um determinado tipo de veículos têm que andar sempre com elas ligadas. Motociclos, veículos que transportem mercadorias perigosas, transportes públicos afetam ao transporte de crianças. Isto tudo tem que ser sabido. Porque sai perguntas também sobre isso. Entendido? Percebido? Por isso é que às vezes também faz bem eu aparecer, que é para vocês se relembrarem. É que eu continuo. Lembrem-se das primeiras aulas e vocês normalmente até se aplicam e até concordam e etc. Mas depois vão para a aula 1, vão para a aula 2, vão para a aula 3 e começam-se a perder. As respostas às perguntas que vos saem estão todas na aula. Todas na aula. Vos garanto. Tudo que precisam de saber para a condução vai estar também nas aulas. Quer nesta, quer no próximo módulo. Apliquem-se. E se algum dia tiverem alguma dúvida, só mandam mensagem. Eu digo, vão à aula X e se calhar até vos digo um minuto. Vão lá, está lá. Entre o minuto X e X eu digo isto. Ah, é verdade. Sempre está lá. Entenderam? Entendido ou não? Já estão cansados de me ouvir. Pronto. Vamos começar agora. Vocês não gostam às vezes que vos chamem a atenção. Isto, reparem, isto que eu vos estou a dizer agora
É simplesmente, mais uma vez, eu tive um dia, se calhar, mais desgastante que aquilo que queria ter, porque simplesmente vocês continuam a não fazer o vosso trabalho na teoria. E vos garanto que a maior parte das reprovações, inventem o que quiserem inventar pessoas com quem vocês falam. Se forem perguntar aos formadores, a maior parte das reprovações práticas é cabecinha. É, vocês às vezes até sabem a teoria e não aplicam. Vos garanto que é isto. Não é o examinador que é mau. Não é o examinador que vos manda para proibidos. Isso não existe. Isso é invenções. É desculpas. É isto que falha. E falha logo aqui. Porque não se aplicam o que deviam se aplicar. Um bocadinho todos os dias disto é fácil. Se você, vou ter teste para a semana, agora é que eu vou começar a fazer teste, para decorar testes. Depois decoram, sabem para o exame, passam no exame. Passar no exame de código, infelizmente, não é garantia que saibam código. E isso é muito negativo. Ok? Ora bem, vamos lá então começar, que é para não ficarmos aqui para o jantar. Ora bem, portanto, objetivos. Veículos de transporte de passageiros, veículos de transporte especiais, o carro-piloto, ok? Veículos que transportem mercadorias explosivas, mercadorias perigosas, veículos em missão urgente de socorro, muito importante esta parte, proibição de utilização de certos aparelhos, nomeadamente o uso do telemóvel, e depois, sim, no final da aula, vamos falar nas velocidades, tabela, certo? Excesso de velocidade, velocidade excessiva, o que é, locais onde somos obrigados a moderar a velocidade, limites especiais de velocidade, portanto, velocidade, como vocês vão ver, embora no caso de perguntas maioritariamente é qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via, e eu vou-vos ter aqui uma tabelinha nova que eu vos vou explicar e vou-vos tentar explicar a tabelinha e depois vocês vão tentar, que é a melhor maneira de a decorarem é fazerem 4 ou 5 vezes, pegarem numa folha branca e construírem a tabela conforme eu vos vou ensinar aqui na aula. Ok? Isto são os objetivos. Vamos então aqui ao PDF que eu tenho aqui. Ok? Vou aqui editar. Veículos de transporte coletivo de passageiros, que vocês têm que associar como sendo estes autocarros. E estes autocarros, a primeira divisão que vocês têm que fazer é os que têm uma lotação superior a 22 lugares, ou seja, número de passageiros superior a 22 passageiros, dividem-se ou subdividem-se em 3 classes. Classe 1, 2 e 3. Os que têm uma lotação inferior a 22, ou seja, não superior a 22 passageiros, classificam-se apenas em classe A e classe B. Falando de cada uma dessas classes, a classe 1 é os transportes públicos, portanto, aqueles tipo este que vocês estão a ver aqui, aqueles autocarros que tanto transportam pessoas sentadas como passageiros em pé. Ao longo do autocarro tem aqueles varões e aquelas alças para vocês se segurarem. Portanto, são os que fazem paragens frequentes. São para-arranca e fazem o transporte de pessoas no centro das grandes cidades. Chama-se então um autocarro da classe 1. Classe 2 já é tipo intercidades. São construídos principalmente para passageiros sentados, existindo uma parte no autocarro, normalmente mais para trás do autocarro, em que tem 1 ou 2 varões e pode aí nesse espaço reservado circular pessoas em pé, mas maioritariamente são pessoas sentadas. E as paragens deles já não são tão frequentes, fazem tipo, imaginem aqui a zona do Val de Sousa, Paredes, depois Baltar, Balongo, ok, Campo, Balongo, ok, Irmesim de Porto. Ok? Pronto, esse tipo de autocarros. Os da classe 3 são aqueles construídos para transportar apenas e só passageiros sentados e nós podemos identificá-los como aqueles autocarros que nós alugamos para fazermos excursões, para irmos a Fátima, para irmos de férias, para irmos numa visita de estudo, ok? Pronto, esse tipo de autocarros que simplesmente apenas podem transportar passageiros sentados. Nos que têm menos de 22, a classe A
com zonas para passageiros de pé, portanto é o transporte público, fazem o transporte mais dentro das cidades, e o da classe B, que apenas leva passageiros sentados. Portanto, aqui neste caso só existe dois tipos. O mais importante disto tudo é vocês perceberem que este tipo de autocarros, um condutor que os tenha que conduzir tem que ter uma formação também extra, ok? Este tipo de autocarros tem que ter saídas de emergência, todos eles identificadas. Diz lá mesmo, tem um martelinho e diz quebrar em caso de emergência. É o vidro que vocês devem quebrar. E são autocarros, ou seja, qualquer um deles, os pesados passageiros, tem que ter extintor. Portanto, há uma pergunta que sai que diz: o extintor é obrigatório em todos os veículos pesados? Não, é obrigatório nos pesados de passageiros. Assim como vai ser obrigatório em todos os veículos que transportem mercadorias perigosas ou explosivas. Ok? Certo? Mas para já não é obrigatório em todos os pesados, porque é obrigatório nos pesados de passageiros. Portanto, não é em todos os pesados. Assim como também é obrigatório nos transportes públicos. Portanto, táxi, Uber, também tem que ter extintor. Por exemplo, é uma regra, porque é um transporte público. Ok. Depois, veículos que efetuam transportes especiais. São aqueles veículos, ok, que simplesmente transportam mercadorias, chamadas também mercadorias indivisíveis. O que é quer dizer isto? Que normalmente ultrapassam, pelas suas dimensões, ultrapassam a caixa de carga normal do veículo. Vocês com certeza já viram, às vezes, agora já se transporta casas, ou pré-fabricadas, outras vezes partes de pontes, certo? Portanto, são esse tipo de transportes. Chamam-se transportes especiais. E como são transportes especiais, como vocês estão a ver aí, tem que ter uma autorização especial para poderem transitar, tem que ser acompanhados por um ou dois carros pilotos. Eu vou já mostrar a imagem de simplesmente um ou dois, porquê? Porque pode ter que ir um à frente e outro atrás, ou só um à frente, certo? A dizer, aproxima-se um veículo de grandes dimensões. Tem os lampiõezinhos de laranja, e esse veículo diz transporte, grandes dimensões. Ok? Portanto, tem várias informações para vocês perceberem, ok, vem aí um veículo em sentido contrário de grandes dimensões. Ok? Depois, também pode ter que ser acompanhados por veículos da GNR ou da polícia, ok? E depois, a sinalização, ou seja, a parte da caixa da carga que é ultrapassada, ou seja, sempre que na extremidade da carga que passa para fora, tem que estar sinalizada. E eles utilizam estes dois sinaizinhos, como vocês estão a ver aqui. Sendo que o painel 2, é, por exemplo, quando a carga sai para trás da caixa de carga ou para a frente da caixa de carga, por exemplo, postes de eletricidade, às vezes acontece, e na extremidade tem que ter, ok? Eu já editei. Estão a ver todos? Só o Jackson é que não está a ver. Estou no PDF. Eu já editei, portanto, quando eu edito, normalmente tenta rodar para baixo tu. Tenho aqui a barra de lado. Os outros estão a ver. Quem está mais online? Quem está a ver? Estão a ver, certo? Ok. Faz refresh da página. Normalmente ajuda. Ok. Pronto. Ótimo, então. Portanto, reparem. Este aqui é quando a extremidade da caixa de carga é ultrapassada para trás ou para a frente. Na ponta do obstáculo, colocam este aqui. Quando é para as partes laterais, para os lados, na extremidade que sai para os lados, tem que ser colocado este, que é o P1. Já agora, isto é o exemplo de um carro piloto. Cá em Portugal, normalmente até nem é muito assim. Às vezes são ou todos amarelos ou todos brancos, tem a luzinha rotativa em cima e disto. Às vezes tem uma coisa escrita, às vezes um painel até luminoso escrito transporte de grandes dimensões. Ok? Portanto, isto aqui já é a parte do carro piloto. Ok. Depois, transporte de mercadorias perigosas.
É claro que este tipo de veículos tem características próprias. É de uma responsabilidade extrema quem o conduz, certo? É nosso dever também termos atenção quando estamos perante veículos deste tipo. Sabem o perigo que é. Por isso é que no caso dos condutores deste tipo de veículos também têm que ter uma formação extra. Portanto, não é só ter carta de pesados de mercadorias que, para poderem conduzir este tipo de veículos. Tem que ter uma formação extra, chamada TCC, ok? Transporte de Mercadorias Perigosas. Como é que nós identificamos este tipo de veículos? O painel laranja, como vocês estão a ver aqui, é mais um daqueles que se falou ontem na aula, e quem teve com atenção ouviu. Qualquer condutor, desculpem, quando este veículo esteja a circular na via pública, tem que circular com as luzes de cruzamento acesas. Mais informações. Estes números que vocês estão a ver aqui, que vocês não têm de saber para que é que serve, ou não é saber para que é que serve, o que é que significa. Isto é para as autoridades competentes, nomeadamente os bombeiros, por exemplo, em caso de acidente, em caso de derrame, ok? Isto é o que vai indicar que tipo de mercadoria é que este veículo transporta e qual o perigo da mercadoria que ele transporta. Ou seja, estes códigos dizem se transporta, imaginem, gasolina, gasóleo, alguma matéria corrosiva, explosiva, etc. Ok? Portanto, o grau de perigo, certo, daquela mercadoria transportada, que é para, num caso de acidente, okay, as autoridades competentes saberem o procedimento que têm que ter para controlarem a fuga, o derrame da mercadoria transportada. Ok? E por isso é que tem estes números. Estes números identificam, assim como muitas vezes tem estas etiquetas. Se é explosivo, ok? Se é corrosivo, se é comburente, etc. Portanto, obviamente há 1001 símbolos colocados neste tipo de veículos. Depois, sempre que eles estejam a fazer, no caso dos combustíveis, por exemplo, nas bombas de combustível, eles, se vocês já, se calhar, não sei se já repararam, mas se calhar agora vão começar a reparar, quando eles estão a carregar, neste caso, a descarregar para no posto de combustível, eles têm aqueles cones que fazem parte da sinalização temporária à volta do pesado, ou seja, criam ali um raio de segurança. Eles têm que sempre que criar, neste caso, um raio de pelo menos 50 metros. Obviamente, sendo proibido fumar, bem como fazer qualquer coisa que possa fazer faísca, etc. Porque senão aquilo vai tudo à vida, não é? Vai tudo pelos ares. Portanto, obviamente, tem que ter este tipo de cuidados. Tem que ter mala de ferramentas, tem que ter os tais cones para delimitar, nestas situações, delimitarem a tal área dos 50 metros ao redor do caminhão, ok? Pronto, isto são também o princípio. Já agora, o extintor, como é óbvio, são um tipo de veículos que também têm que ter um ou vários extintores. Pronto, vocês estão a ver aqui mais radioativo, estão aqui a ver mais etiquetas de perigo, chamadas etiquetas de perigo. Pronto, eu só vou dar aqui uma passagem para vocês verem o aspecto. Okay? Ele vai lá colado, que é para, mais uma vez, ajudar a identificar a mercadoria transportada. Okay. Depois, veículos em serviço de urgência. Já agora, primeira palavra-chave, aula 9. Primeira palavra-chave, aula 9, número 67. 67. Portanto, para quem não viu ainda a aula que lá está, já tem aqui a primeira palavra-chave. Número 67. 67. Veículos em serviço de urgência. Veículo prioritário é aquele que transita em missão urgente da polícia, de prestação de socorro, de segurança operacional ou serviço de urgência de interesse público. Isto aqui que eu acabei de dizer, trocando por miúdos, é muito importante. Portanto, só é um veículo prioritário o veículo que transita em missão urgente. Portanto, se não levar as luzes azuis rotativas ligadas, se não houver o som do tinoni característico, é um veículo normal. Portanto, e por isso é quando nos testes diz, este veículo é prioritário. É prioritário se assinalar a marcha de urgência. Poderá ter prioridade,
porque vamos ver aqui que ele também não tem sempre prioridade. Regra geral, tem prioridade se assinalar a marcha de urgência. Portanto, só é prioritário se assinalar a marcha de urgência. Não podendo estes veículos assinalar a marcha de urgência sem ter uma justificação para tal. Eles podem, nestes casos, ultrapassar limites de velocidade, deixar de observar algumas regras, verdade, desde que não ponham em perigo os outros utentes, mas nunca podem circular em missão urgente de socorro sem terem uma justificação. Depois, há aqueles veículos que têm o som, então, característico do Missão Urgente de Socorro, tem o lampiãozinho azul, característico de um veículo construído para desenvolver missões urgentes de socorro, mas não nos podemos esquecer que nós, circulando, ou seja, se tivermos uma justificação, também podemos assinalar a marcha de urgência. E no nosso caso, como não podemos ter nem um som sonoro que se confunda com o veículo prioritário, nem podemos utilizar o lampiãozinho de cor azul, nós podemos assinalar essa marcha de urgência utilizando alternadamente os máximos com os médios, chamados os sinais de luzes durante o dia, ou utilizarmos os nossos sinais sonoros, máximos com os médios, obviamente à noite, e durante o dia os sinais sonoros, como é óbvio. Portanto, durante o dia os sinais sonoros, pipi, 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 ok? Durante a noite, máximos, médios. Portanto, utilizarmos os sinais de luz. Isto sai. Há perguntas sobre... E já houve um colega vosso, eu pensei que ao utilizarmos os máximos podíamos provocar encandeamento. Ok, por isso é que se diz máximos, médios, ou seja, alternadamente, nunca provocando o encandeamento. Portanto, nós, conduzindo um veículo particular, também, desde que exista uma justificação, podemos circular em missão urgente de socorro. E passamos a ser, nesse momento, um veículo também prioritário. Mas apesar de sermos prioritários, ok, não quer dizer que tenhamos sempre prioridade. Nem nós, nem os veículos construídos para esses fins. Portanto, nem sempre um veículo que assinala a marcha de urgência terá prioridade. A maior parte das vezes, sim, mas ele vai ter que cumprir algumas regras. Eu disse, ele pode deixar de observar algumas regras, nomeadamente pode exceder os limites de velocidade, certo? Desde que não ponha em perigo os outros utentes da via. Portanto, podem deixar de observar as regras e sinais de trânsito, mas não podem, porém, em circunstância alguma, pôr em perigo os demais utentes da via. Por isso é que, apesar de terem prioridade, eles têm de suspender a marcha perante a ordem do agente, eles têm que suspender a marcha perante o sinal luminoso, ele tem que suspender a marcha perante o sinal de paragem obrigatória, ou seja, o stop. Não quer dizer que é normal, o agente manda-o parar, se calhar vê que ele realmente está com um veículo prioritário e manda-o avançar logo. No caso do vermelho, ele apanha o vermelho, para, mas ele pode avançar mesmo não estando verde. Mas primeiro tem que parar. No stop é igual. Ele tem que parar no stop, mas depois pode avançar sem nos ceder a passagem. Portanto, ao dizermos que ele tem que respeitar estes três tipos de sinalização, agente, vermelho e stop, não quer dizer que ele não tenha prioridade. Não quer dizer que nós não tenhamos de lhes ceder a passagem, porque nós temos que lhes ceder a passagem. Mas primeiro, eles têm que suspender a marcha. Eles têm que parar. Portanto, isto é, logo, uma informação muito importante. Um condutor de um veículo prioritário é obrigado a parar no stop? É. Eu sou obrigado a ceder a passagem? Sou. Eu devo-lhe ceder a passagem? Sim. Ele tem prioridade sobre mim? Sim. Desde que assinala a marcha? Sim. Mas primeiro tem de parar. Tem que meter isto na cabeça.
Ok? Mas, e ele depois vai ter prioridade em todos os outros sítios, nestes e em todos os outros sítios, mas há 3 sítios, ok? Há 3 sítios que eles vão perder a prioridade. Que mesmo assinalando a marcha de urgência, eles não têm prioridade. E vocês já deviam de saber estes 3 sítios. Porquê? Porque nas aulas anteriores nós já falámos nisto e eu tenho a certeza absoluta que está lá nas aulas. Todos os condutores devem ceder a passagem aos condutores dos veículos prioritários, exceto qualquer veículo que entre numa autoestrada tem de ceder a todos os que já estejam lá a circular, inclusive o veículo prioritário. Portanto, um dos sítios onde um veículo prioritário perde a prioridade quando entra numa autoestrada. Assim, quando entra numa via reservada a automóveis e motociclos, porque é uma via equiparada à autoestrada. Assim como vocês deram a passagem de nível, e foi dito, qualquer condutor que faça o atravessamento de uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros. Ou seja, um veículo prioritário perde a prioridade quando o outro veículo esteja a sair de uma passagem de nível. São os 3 sítios que, mesmo assinalando a marcha de urgência, um condutor de um veículo prioritário perde a prioridade. Atenção a uma pergunta principal que sai, em que vocês olham para a imagem e pensam que é uma autoestrada, porque tem... Espera aí, que eu vou tentar desenhar isto de uma maneira diferente. Pronto, tenho aqui os rails, tenho aqui 2 vias de trânsito, ok? Certo? Tenho aqui uma via de aceleração e vai aqui tipo um veículo dos bombeiros a assinalar a marcha de urgência. Ok? Ou seja, vocês olham para isto e dizem assim, isto é uma autoestrada. Lembrem-se, ter via de aceleração e ter separador central não significa diretamente logo que seja uma autoestrada. São características da autoestrada, mas não existe só separação central e não existe só vias de aceleração na autoestrada. E aqui, até aqui por cima do rail, até tem um sinal a dizer um N e um número qualquer. Ou seja, vocês estão a circular numa estrada nacional. E vocês às vezes, Bruno, tu disseste na aula que na entrada da autoestrada os veículos prioritários não tinham prioridade. E aqui está a dizer que o veículo de bombeiros tem prioridade. E eu disse, olha bem para lá. É uma estrada nacional. Portanto, o instrutor não está maluco. E depois há aqueles que sai esta pergunta, que não se lembram e preferem dizer assim, o instrutor não percebe nada disto, está maluco, e nem põem a dúvida. Portanto, se tiverem dúvidas, vocês ponham a dúvida. Entendido, mais uma vez? Percebido? E está lá. Nota-se mal, mas está lá. Nacional qualquer coisa. Tanto que depois à frente até tem um sinal de velocidade máxima de 80. Não faz muito sentido ser uma autoestrada. Não quer dizer que não possam ser impostos limites de velocidade inferiores aos estabelecidos, que podem. Até por motivo de obras, correto? Ou por ser perigoso. Há o limite máximo de 120 na autoestrada, mas não quer dizer que não haja troços de autoestrada que seja só 100. 80 já não é muito normal, a não ser que exista obras. Pronto. Mas o ter aquele 80 sem verem nada, sem verem obras, não faz muito sentido ter lá o 80, não é? Ok? Mas é principalmente por ter este sinalzinho aqui, a dizer nacional, é que vocês veem e verificam que estão numa estrada nacional. Portanto, não se deixem enganar. Portanto, eu estou correto. Ok? Eu não invento. Ok? Muito bem. Importante também, porque também sai. Sabem o que é congestionamento? Muito trânsito, certo? Quando existe muito trânsito, e às vezes acontece vocês começarem a ver, a ouvir o Tinoni, certo? Vocês têm que ver onde é que estão a circular.
Para quê? Primeiro, tem que ver de onde é que vem o veículo prioritário e se vão-se ter que movimentar para facilitar a passagem dele. Correto? Se for na autoestrada, vocês é manter-se na faixa. Ou seja, na autoestrada, para a passagem dos veículos prioritários, a berma é que tem que ficar livre. Portanto, vocês têm que deixar a berma da autoestrada livre. No caso do trânsito estar para-arranca, 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 a berma da autoestrada é que tem que ficar livre para a circulação dos veículos prioritários. Nas restantes vias, normalmente o que acontece e o que a lei diz é que vocês têm que abrir para o lado e deixar o meio da via disponível, portanto até podem pisar a guia e irem para a berma para deixar o centro da estrada livre para a passagem dos veículos prioritários. Portanto, sempre que as vias se encontrem congestionadas, os outros condutores devem se encostar o mais à direita possível, por forma a permitir a passagem dos veículos em serviço de urgência. Nas vias onde existem corredores de circulação, deixarmos o corredor de circulação livre, obviamente, para os veículos prioritários. Nas autoestradas e vias equiparadas, a berma é que fica livre para deixarmos os veículos prioritários passar. Tudo essencial e tudo perguntas que eu vos sai. Proibição da utilização de certos aparelhos, nomeadamente o uso do telemóvel. Mas pode, por exemplo, falarmos no GPS. Ok? GPS, e começando por aí, o que é que acontece? Vocês, se querem pôr algum destino no GPS, antes de efetuarem a viagem, ou seja, antes de iniciarem a viagem, programam o GPS e depois iniciam a marcha. Obviamente, e normalmente, fala-se muito no telemóvel. Quer a falar pegando mesmo no telemóvel, quer utilizando fones, portanto, aos escutadores, não pode. Tem que ser auricular. Ou utilizarmos o sistema de alta voz, ou auricular. Um auricular, um fone. Aos escutadores, não. Aqueles fones que vêm com o telemóvel, não. Só pode ser numa orelha. É proibido durante a marcha o condutor utilizar qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução, nomeadamente diminuindo a concentração, diminuindo a atenção. Ok? Atenção, concentração. Não há diminuição da visão. Que é uma que sai e vocês metem. Não sei porquê. Nós não ficamos a ver pior quando estamos a falar ao telemóvel. Nós não estamos a olhar para onde devemos. E isso não é diminuição da visão. É diminuição da atenção, diminuição da concentração. Ok? Portanto, só podemos falar ao telemóvel a partir do momento que utilizamos auricular ou sistema de alta voz. A partir do momento que o fazemos, é uma contornação grave. No final, na aula 17, nós vamos dar as contornações. Vocês vão ouvir todas. Correto? E eu disse, e nas aulas que vocês ouviram de certeza absoluta, eu disse, vão registando aula a aula, porque depois é muito complicado vocês decorarem todas no fim. E há muitas destas que saem. Também vamos falar nos pontos. E quando falarmos na carta por pontos, e isto alterou recentemente na lei, não só a inclusão do sistema de carta por pontos, mas também o que mudou posteriormente a isso é que as contornações graves vão-vos tirar 2 pontos como regra geral. Há pouco tempo, esta contornação grave específica do uso do telemóvel passou a ser-vos retirado 3 pontos. Portanto, falar, manusear o telemóvel, para além de ser uma contornação grave, faz-vos perder não 2 pontos, que é o normal de uma contornação grave, mas menos 3 pontos na carta. Portanto, obviamente, é proibido o manuseamento de algum tipo de equipamento que vos possa prejudicar a condução. Nomeadamente
o uso do telemóvel e do GPS, e o prejudicar é no sentido de diminuir a nossa atenção e concentração. Vamos então ao tema velocidade. Muito para além da definição, okay? Que isso aprende-se em física, não é? Velocidade é o espaço ou distância que percorremos numa certa unidade de tempo. Muito mais importante do que isso, obviamente, aquilo que vamos falar agora. O condutor deve regular a velocidade de modo a poder, em condições de segurança, executar as manobras cuja necessidade seja de prever e especialmente fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente. Ou seja, que requer ou é responsabilidade do condutor adaptar e ter noção da velocidade a que tem que circular para fazer as manobras em segurança. Eu costumo dizer, há quem consiga mudar de direção a 5 km por hora, há quem consiga a 10, há quem consiga a 15, há quem consiga a 20. O importante é fazerem em segurança. E isso é uma das coisas principais na condução. É vocês terem noção e conseguirem controlar o veículo de modo a fazerem as manobras em segurança. Vocês pensam muitas vezes mais em eu não posso é deixar o carro ir abaixo do que eu tenho que controlar o veículo. Eu tenho que mandar nele, não é ele mandar-me em mim. E aqui é muito importante também vocês pensarem nisto. Isto são conselhos extremamente úteis para a etapa da condução, para a tarefa da condução, para aquilo que vocês vão ter que fazer nas aulas e no vosso dia-a-dia, que é terem noção disto que eu vou-vos dizer. Qual é, isto é o mínimo bom saber e com a certeza vão-me responder, qual é a velocidade máxima dentro de uma localidade, como regra geral? Como regra geral, qual é a velocidade máxima que podem circular dentro de uma localidade? A lei, o que diz a lei? Ninguém sabe? É 30? Não é 50? 50 km por hora. Ok? Isto é, regra geral, a velocidade máxima. Agora, para vocês perceberem aquilo que eu quero que vocês interpretem e pensem e fixem. Vai haver locais dentro de uma localidade em que a velocidade máxima vai ser esta e vocês vão poder ir nesta velocidade. Porque é uma reta, não tem nada à vossa frente, não tem nenhum obstáculo, não tem nenhuma passadeira, não vê nenhum peão, não vê nenhum animal, não tem carros à vossa frente, o local é de boa visibilidade, ok, é 50, vamos a 50, sem problema nenhum. Agora, há situações em que vocês estão dentro de uma localidade em que a velocidade máxima, por lei, continua a ser os 50, mas vocês, uns vão ter que ir a 20, outros vão ter que ir a 30, outros vão poder ir a 40 e outros vão ter que ir a 10. E vocês têm que perceber isto. Não é, ok, porque há os dois tipos de alunos. Há aqueles que uma pessoa diz, está um obstáculo e vocês deviam de ir, por exemplo, a 30, e nós dizemos, vai com mais calma, vai com mais calma, e o que é que eles respondem? Mas eu estou dentro dos 50, eu não vou a 50. E depois o instrutor é que tem que parar, porque de repente apareceu um peão na passadeira e o aluno não conseguiu imobilizar o veículo em segurança. Ou ia atropelar o peão se o instrutor não mete o pé. E há os outros ao contrário. Eu vou sempre a 20, seja 50, seja 30, eu vou sempre a 20. Porque assim não vai acontecer nada. Asneira, não há fluidez. E por isso é que vocês têm que perceber que nós temos que, e é uma coisa que eu digo, que é andar onde
temos de andar e moderar onde temos de moderar. Vocês têm que perceber isto. Se temos espaço para andar, se temos condições para andar, se a velocidade máxima é 50, se é 70, se é 90, se é 100, vamos nos 90, vamos nos 100, vamos nos 70, vamos nos 50. Até podem passar 1 ou 2. O examinador vos garanto que não vos vai fazer nada. Se não houver exagero. Calma. Ele mandou-me mudar de direção à direita. Ok, eu estou dentro de uma localidade, mas eu não vou fazer uma mudança de direção à direita a 50. Eu estou-me a aproximar de uma passadeira, o código diz que eu tenho que moderar a minha velocidade, porque estou-me a aproximar de uma passadeira, é 50 e não vou a 50. Se calhar vou a 40. Mas é perigoso, é de pouca visibilidade, pode sair um peão atrás ali daquela parede daquela casa, se calhar vou a 30. Está aqui um carro a ir devagar à minha frente, se calhar está à procura de um lugar de estacionamento ou está perdido. Eu não vou a 50, não lhe vou passar por cima. Porquê? Porque eu tenho que regular a minha velocidade também mediante o que está à minha frente. Mediante as condições atmosféricas. Mediante se eu estou perante algum sinal de perigo. Se o local tem muita ou pouca visibilidade. E como condutores, vocês têm que ter noção disto que eu estou a dizer aqui. Porque senão vocês vão ter problemas. A maior parte das coisas que acontece também em exame de condução, e depois vocês dizem é tudo ao mesmo tempo, já não conseguiram travar, já não conseguiram reduzir. Porquê? Porque antes não adaptaram a vossa velocidade. Que é a primeira ela que nós demos. Antecipação, previsão. É as etapas mais importantes. E por isso, e tal, vai ali um velocípede, vai ali um velocípede, vai ali um velocípede, vai ali um velocípede. E só a última da hora, caramba, está aqui o velocípede. Não. Vamos começar a travar, a ver. Olha, se calhar se eu moderar aqui um bocadinho a velocidade, vem um carro de frente, eu vou deixá-lo passar e quando chegar lá à beira do velocípede ele já passou e eu vou poder dar o pisco e contornar o velocípede em segurança. Não é acelerar, depois aparece o carro da frente e depois temos de travar a fundo porque apareceu o carro da frente e a gente não conseguiu imobilizar. Isto é tudo evitável se vocês tiverem que... Se vocês pensarem nisto que nós estamos aqui a falar. Ok? Então, para regularmos a nossa velocidade, nós temos que ter em consideração vários aspectos. A característica e estado da via e do nosso veículo. Também é importante nós conhecermos o nosso veículo. Portanto, é importante o estado da via, se está com lama, se está com areia, se está com óleo, se está molhado, se está seco. Obviamente. E o nosso veículo, o estado do nosso veículo. Assim como é importante vocês verificarem a existência dos outros na via. Os outros que podem ser outros condutores, como podem ser animais, como podem ser peões. Os outros utentes. Principalmente os mais frágeis, os mais vulneráveis. Terem atenção à carga que transportamos, ao peso que o nosso veículo tem. Termos em atenção às condições meteorológicas ou ambientais. E termos em atenção a intensidade de trânsito. Ou todas outras circunstâncias que podem ser relevantes, ou seja, importantes, e que nos podem fazer com que a gente tenha que, inclusive, parar. Portanto, tudo é importante. E vocês não se esqueçam que têm que fazer, têm que ter noção das vossas capacidades e noção de que, essencialmente, para fazerem as manobras em segurança. Porque, e é uma coisa muito importante, e tem a ver com aquilo da condução defensiva, não surpreender o outro, nós não podemos diminuir subitamente a nossa velocidade. Porque isso é que pode fazer com que causemos um acidente. Por isso é que com o tempo nós podemos fazer as coisas. Daí existir a expressão velocidade excessiva e existir o excesso de velocidade.
que é que vocês acham que é velocidade excessiva e o que é que vocês acham que é o excesso de velocidade? Alguém quer dizer? Alguém quer tentar? Ou é igual? Ou para vocês é igual? Começamos aqui pelo excesso. Alguém quer responder, sim ou não? Quem dá mais? Mal no reboçado. Os chocolates estão caros. Muito bem. Excesso é sempre que ultrapassamos os limites. E estes limites podem ser para o local, por sinalização, ou até para o nosso veículo. Ou seja, para o local é 50 e eu vou acima dos 50. Tem lá um sinal de proibição a andarmos a mais de 30 e nós vamos acima dos 30, por sinalização. Ou para o nosso veículo. Naquele local até é 120, mas eu estou a conduzir um veículo de mercadorias, ligeiro de mercadorias, que é 110 e vou acima dos 110. Portanto, sempre que eu ultrapasse os limites para aquele local, ou os limites impostos por sinalização, ou os limites para o meu veículo, eu estou em excesso de velocidade. Jackson, depois pedes um reboçado à tua gestora. Diz que fui eu que mandei. Diz que foi o Bruno. Depois eu faço contas com ela. Ou chupa-chupa, também não sou assim tão coisa. Ok? Era para rir também, mas era para rir, mas pede. Já estou a dever 2 chocolates a uma menina que eu acho que é da Águeda, ok? Já não sei o nome, mas acho que é. Mas tens que entrar. Então estás de castigo, já que se não entraste nas aulas, estás de castigo. Tens que entrar. Ok. E velocidade excessiva? Alguém sabe? É sempre que não adaptamos a nossa velocidade àquilo que nós falamos há bocado, à situação. Ou seja, reparem, eu ia a 30, num local de 50, o carro ia à minha frente travou e eu bati-lhe por trás. Ou seja, eu não estou em excesso, não estou acima do limite, mas estava com velocidade a mais para aquela situação. Sempre que não adaptarmos a nossa velocidade às condições da via, às condições de circulação, às condições do veículo, etc., nós podemos estar a praticar uma velocidade excessiva. E agora o que eu vou dizer também é muito importante, porque velocidade excessiva, em termos de código da estrada, é uma contraordenação grave. Ou seja, dá reprovação direta em exame sempre que vocês fazem algo e não adequaram a velocidade. E reparem, o excesso de velocidade vai poder ser leve, vai poder ser grave ou vai poder ser muito grave. Porquê? Porque vai depender do excesso, que é o que vamos ver já daqui para um bocadinho. Portanto, o excesso é leve, grave ou muito grave, dependendo do quanto vamos acima. Mas a velocidade excessiva é sempre grave. Mais uma dica para vocês anotarem. Porquê? Porque, eu até ia devagar e tal, mas o carro fugiu, estavas com a velocidade, ias dentro do limite, mas foi o examinador que travou, ou fui eu que travei. Ou seja, era dentro do limite, mas não era a velocidade adequada para aquela situação. E isto é muito, mas mesmo muito importante aquilo que eu estou a dizer. Locais onde a velocidade deve ser
moderada. A aproximação de passagens assinaladas na faixa de rodagem para a travessia de peões e velocípedos, portanto, passadeiras para peões e passadeiras para velocípedos. A aproximação de escolas, hospitais, creches e estabelecimentos similares, por exemplo, lar de idosos. Nas localidades ou vias marginadas por edificações, portanto, locais onde têm casas, prédios. A aproximação de aglomerado de pessoas ou de animais. Nas descidas de acentuada inclinação. Curvas, cruzamentos, entroncamentos, rotundas, lombas ou outros locais, desde que a visibilidade seja reduzida. Portanto, não é em todas as curvas. Túneis, pontes e passagens de nível. Nos troços de via, ou seja, nas vias que estejam em mau estado, ou seja, com buracos, molhadas, enlameadas ou que ofereçam condições de falta de aderência. Ok? Portanto, aderência tem a ver com o contacto dos pneus ao solo. Nos locais assinalados com sinais de perigo, sempre que exista grande intensidade de trânsito. Portanto, isto são as situações ou locais onde somos, por lei, obrigados a moderar a velocidade. Não esquecendo que os condutores também não devem transitar em marcha cuja a sua lentidão, ou seja, devagar demais, cause embaraço o justificado aos restantes. Portanto, não é solução andarmos devagar no exame. Porque vai dar asneira na mesma. É termos noção de que a velocidade é que devemos circular naquele momento, naquela situação. Limites gerais já vamos ver. Okay. Limites especiais de velocidade. Chamam-se limites especiais de velocidade sempre que numa determinada via esse limite de velocidade seja imposto por sinalização. Pode ser um limite máximo, como pode ser um limite mínimo. Ou seja, limites especiais é sempre que a velocidade vos é imposta por sinalização. Sendo que existe o limite máximo, proibido de circular a mais do que aquela velocidade inscrita no sinal, ou o limite mínimo, somos obrigados a circular acima da velocidade inscrita no sinal. Podendo ser sempre, lá está, em qualquer via, ser impostos limites diferentes do normal. Quer para cima, quer para baixo, podem ser impostos limites diferentes. Então, quem exceder os limites de velocidade é sancionado. Portanto, o tal excesso. Vamos falar aqui no excesso, nos excessos principais, só para vocês ficarem com uma noção. Inclusive, eu vou-vos dar as duas perguntas que fala em excesso de velocidade e que perguntam qual é a contornação em exame. Dentro de uma localidade, o excesso é contabilizado para os automóveis ligeiros e para os motociclos, ok? É contabilizado de 20 em 20 km por hora. O que é que eu quero dizer com isto? Partindo do limite geral, normal, os 50, a partir do momento que vocês circulam acima dos 50 e até 70 km por hora, lá está, os tais 20, aqui vocês cometem uma infração leve. Portanto, às vezes estamos numa aula de condução e eu, Bruno, olha, eu vou aqui a 55, o que é que me pode acontecer? Eu reprovo. O que é que dá a reprovação? Contornações graves e muito graves. Então, se tu vais a 55, tinhas que ir a 50, quanto é que vais acima? 5 km por hora. Como é que nós falamos nas aulas? Era bom que vocês me respondessem. 20 km, ok, ou seja, é leve até 70. Então só te estás a cometer uma falta.
Portanto, o que pode acontecer é o examinador marcar-te uma falta. Portanto, não dá reprovação, porque é uma contornação leve. É só mais para vocês terem noção que isto acontece. O que eu vos estou a dizer acontece. E de vocês fazerem estas perguntas quando vocês, mais uma vez, têm as respostas. Ok? Depois, de 70 com 20 até 90, vocês cometem uma infração grave. De 90 para cima, passa a ser muito grave. Ok? Isto é dentro de uma localidade. Fora de uma localidade, já é contabilizado de 30 em 30 km por hora. Sim. Ou seja, se for, por exemplo, fora da localidade, velocidade máxima, regra geral 90, ou podíamos até ir à autoestrada, ok? Mas 90 com 30 dá 120. Certo? Acho que não me enganei. Portanto, leve. 120 até 150, grave. Okay? 150 para cima, muito grave. Perguntas. Isto é o principal. E já vamos para a tabela. Perguntas de exame. Em termos de excesso. Ok? Estou a falar de excesso. Não vou dizer só isto. Tenho o nosso carrinho. Tenho a ruinha, a estrada, não é? E tenho aqui à frente um sinal de fim de 30. E nós estamos aqui. Se o sinal de fim de 30 está aqui, quer dizer que naquele momento, naquela situação, certo? A minha velocidade máxima tem de ser de... Eu não posso ultrapassar os... Estão tudo preguiçoso. Dei-vos umas férias, pronto. Então qual é? Qual é a velocidade máxima que eu posso circular? Ninguém responde? Ninguém sabe? Então se eu estou aqui, se tenho um sinal de fim de 30 lá à frente, não estudem. De fim de 30 lá à frente, certo? Qual é a velocidade máxima que eu posso circular aqui? Muito bem. 30. Ufa, estava a ver que não. Estavam à espera que eu oferecesse um chocolate. Uma pergunta tão simples. Ok. 30. A pergunta diz que nós vamos a 60 km por hora. E pergunta se cometemos uma infração leve, se cometemos uma infração grave ou se cometemos uma infração muito grave. O que é que vocês fazem? 30 com 20, quanto é que dá? 50. Leve. 50 com 20 dá 70. Ou seja, se nós vamos a 60, cometemos uma infração grave. Resposta certa. É isto. A outra é igual, só que diz que vamos a 80. Se vamos a 80, a resposta passa a ser muito grave. Em termos de excesso de velocidade, é isto que vos chamo. Entendido? Percebido? Sim ou não? Ou fixe, se houver. Mas não gastem. Se for escasso, não gastem. Guardem para vocês. Tá?
Posso continuar ou não? Ok. Ora bem. Tabela das velocidades. Já vos puseram lá no... já puseram lá no grupo. Puseram lá no grupo já os PDFs desta semana, não puseram? Acho que sim, acho que eu já vi. Ou não? Exatamente. Portanto, este está lá, o PDF 9. Portanto, este PDF que eu estou a utilizar, vocês têm lá. Portanto, vocês têm lá uma tabela das velocidades. Eu não vou falar por esta, vou explicar por outra, porque eu acho, ok? E depois quem quiser pode mandar mensagem, eu envio. Mandem mensagem para mim, eu envio-vos esta tabela. Ou façam um print, okay? Que é esta. Para mim, é muito mais fácil vocês chegarem às velocidades por esta tabela. Mas vocês até podem ir ao YouTube e simplesmente há lá N de professores, de formadores, ok? E vocês até se podem adaptar com outra maneira de explicarem isto, ok? E de explicarem a formação da tabela. Eu acho que esta é interessante, para além de ser interessante, é fácil, e acho que é a mais fácil, e normalmente quase todos partilham isto, é mais fácil para vocês chegarem e conseguirem construir a tabela, porque mais uma vez, a maior parte das vezes vocês preferem dizer que demoram 10 minutos ou um quarto de hora a fazer um teste, quando tem meia hora para eu fazer, do que algumas perguntas vocês perderem um bocadinho de tempo a pensar. E vocês têm tempo em exame para mentalmente construírem a tabela das velocidades. E é fácil de vocês meterem mentalmente esta tabelinha toda que está aqui, isto tudo que está aqui na vossa cabeça. Super fácil. Desde que vocês tenham o trabalho de pegarem numa folha branca e construírem uma tabela das velocidades várias vezes, 4, 5, 6 vezes, e vocês vão ver que fixa e que fica. Eu, às vezes, vocês perguntam, mas também tenho que imaginar a tabela, não me sai assim logo disparado. A não ser, algumas são diretas e fáceis. Portanto, eu aqui que vos vou explicar, e depois se alguém quiser esta tabela, pode começar a fazer print se quiser, já sabem. Como podem depois mandar-me mensagem e eu coloco a tabela e mando-vos a tabela, sem problema nenhum, ok? Mas isto é fácil de vocês construírem. Eu vou-vos explicar, então, principalmente, porque eu estar a ler isto tudo, vocês não vão decorar. Eu vou-vos explicar como é que se constrói esta tabela, apesar de também ter aqui toda a explicação. Portanto, vai estar aqui toda a explicação. Na parte de cima, vocês colocam, portanto, na horizontal, vocês colocam as diferentes meios rodoviários, as diferentes vias que existem. Zona de coexistência, dentro de uma localidade, fora de uma localidade, vias reservadas a automóveis e motociclos e autoestrada, sempre por esta ordem. Portanto, imaginem aqui uma folha branca, vocês põem zona de coexistência, okay? Dentro de uma localidade, fora de uma localidade, vias reservadas a automóveis e motociclos e autoestrada. Para baixo, ou seja, isto aqui, vocês metem, aqui só estão os automóveis. Automóveis. E o que é que existem? Existem os ligeiros de passageiros e os ligeiros de mercadorias. Os pesados de passageiros e os pesados de mercadorias. E depois, o ligeiro de passageiros com reboque, ligeiro de mercadorias com reboque, pesado de passageiros com reboque e pesado de mercadorias com reboque. Portanto, colocam só os automóveis e por esta ordem. Ou seja, ligeiro de passageiros, ligeiro de mercadorias, pesado de passageiros, pesado de mercadorias. Depois, ligeiro de passageiros com reboque, ligeiro de mercadorias com reboque, pesado de passageiros com reboque e pesado de mercadorias com reboque. Já agora, para ficar aqui registado, o trator com semi-reboque, portanto, aquela cabine e depois
assenta em cima o semi-reboque. Vocês na aula 13 vão ver uma imagem disto. Apesar de ser dois veículos, o trator e o semi-reboque, a velocidade máxima, trator com semi-reboque, a velocidade máxima é igual ao pesado de mercadorias. Portanto, não é considerado um pesado de mercadorias com reboque. Um trator com semi-reboque é igual ao pesado de mercadorias. Apesar de ser dois veículos. Pesado com reboque, encaixa assim, na traseira. O trator com semi-reboque, o semi-reboque assenta em cima. Portanto, aí a diferença de um pesado com reboque e de um trator com semi-reboque. Okay? Depois vai ser projetada uma imagem. Portanto, reparem, aqui nós metemos as vias, os diferentes meios rodoviários, ok? E aqui metemos todos os automóveis que existem. Automóveis. Depois, primeira parte, zona de coexistência. Não há variação, como vocês viram, é para todos 20 km por hora. Portanto, esta parte aqui em baixo é tudo vindo por aqui abaixo, como vocês estão a ver aqui. Qual é a velocidade máxima numa zona de coexistência? 20 km por hora. Depois, dentro de uma localidade, tendo a percepção sempre que é 50 para todos, reparem, se vocês forem lá à tabela, é para todos 50, exceto o último que é 40. É para todos 50, exceto o último que é 40. Outra coisa básica, que é o mínimo que tem que saber, é esta coluna de cima, que é a velocidade a velocidade máxima em todas as vias. É o mínimo, que é os 50, os 90, os 100 e os 120. Esta é o mínimo que vocês podem saber. Que têm de saber. Porque a coluna de cima é sempre velocidade máxima dentro de uma localidade 50, fora de uma localidade 90, vias reservadas 100 e autoestradas 120. E não foge disso. Depois, coisas interessantes. Se vocês repararem, a partir do momento que falo em fora de uma localidade e falo que o automóvel atrela reboque, independentemente de ser ligeiro ou pesado, vai ser para todos 70. E é isto aqui. Está aqui. Todos os automóveis com reboque, dentro de uma localidade... Desculpem, fora de uma localidade, é 70. Depois, outra particularidade, Expo 98 em Portugal, em 1998 aconteceu a Expo 98. E nós podemos aplicar isto da Expo 98 nas vias reservadas para os automóveis e na autoestrada para os automóveis que atrelem reboque. O que é isto da Expo 98? É vocês chegarem aqui e fazerem isto. 1998, ou seja, 90, 90, 80. E era na autoestrada para os que atrelam reboque. 1998. Aliás, na autoestrada é a mais simples de todas, exceto esta, porque esta é 20 para todos. Na autoestrada é começarem de cima e aqui em cima é sempre menos 10. Menos 10. Ou seja, 110, 100, 90. 120, 110, 100, 90. Sempre menos 10. Só nos falta aqui, que se repararem é 90 para o primeiro e 80 para os outros. E aquela que é mais assim, que não é muito normal e que eu continuo a não entender nestes anos todos, mas é a lei, que eu não consigo perceber,
que é nas vias reservadas a automóveis e motociclos. Como vocês estão a ver ali, eles metem estes dois a 80. Por exemplo, um ligeiro de passageiros com reboque e um ligeiro de mercadorias com reboque só podem ir até 80. E um pesado de passageiros com reboque pode ir aos 90. Que é uma que eu não entendo, mas é assim que está na lei. E é aquela que até às vezes é mais difícil vocês entenderem. E está aqui a nossa tabela. E agora vocês dizem, e os outros veículos? O que é que acontece? Acontece que os que nos faltam, maioritariamente, é claro que depois há aqueles que só andam dentro e fora, que são aquela tabelinha pequenina que eu vos vou mostrar já. Mas agora, motociclos, triciclos, quadriciclos, ok? Esses, vai haver um veículo destes que vai ter velocidades iguais. Ou seja, vai ser igual a uma coluna destas. Então só precisam de decorar. Se a pergunta for motociclo simples, que são motociclos que têm duas rodas, é igual à coluna de cima de vez, porque é igual ao ligeiro de passageiros. Está aqui. Automóvel ligeiro de passageiros sem reboque, que é a coluna de cima, igual ao motociclo com mais 50 centímetros cúbicos. Se a pergunta for triciclo, é igual ao pesado de passageiros. Ou seja, vocês chegam aqui, triciclos. Pesado de passageiros é esta aqui. Portanto, um triciclo é esta parte aqui. Portanto, basta saberem esta de cima e saberem que o triciclo é igual ao pesado de passageiros. Normalmente, por exemplo, uma pergunta que sai muito. Triciclo na autoestrada. Triciclo na autoestrada é 100. Porque é igual ao pesado de passageiros. Motociclos com carros são aqueles que têm aquele sidecar, é igual ao ligeiro de passageiros com reboque. Ou seja, é a primeira debaixo de vez. E também sai muito na autoestrada, que por acaso também é 100, como vocês estão a ver aqui. E está aqui. Depois, só nos falta a máquina industrial. Máquinas industriais com matrícula é igual, que é a coluna de baixo de vez, é igual ao pesado de mercadorias com reboque. 20, 40, 70, 70, 80. Portanto, dependendo da via onde está a circular, é este aqui, de baixo de vez. Veículos com velocidades iguais. Fica-nos apenas a faltar, então, e esta normalmente é aquela que também vocês demoram mais um bocadinho, aqueles veículos que só podem circular dentro ou fora de uma localidade. Temos os motociclos com menos de 50. Aqui continua a ser 20 para todos. Dentro de uma localidade 40, fora de uma localidade 60. Quadriciclos, que é o Papa Reformas e ciclomotores, 40 dentro, 45 fora. Tratores agrícolas, 30 dentro, 40 fora. Máquinas industriais, trator carros, 20, 20. Máquinas industriais, esta já não existe porque já não é permitido circular sem matrícula. Portanto, já não pode existir máquinas industriais sem matrícula. Portanto, esta de baixo podem esquecer. Acrescentar aqui comboio turístico. (25 km por hora). Okay? Escrevam aí, que é para depois, quando tiverem a tabela, acrescentarem. E uma coisa muito, mas mesmo muito importante, aquilo que eu vou dizer, que alguns de vocês, eu vou agora apagar isto, que é para vocês, se quiserem tirar print, tirarem print em condições, mas depois também podem pedir que eu envie-vos o PDF, ok? Muito importante isto que eu ia dizer, que é atenção àquele tipo de perguntas que vos sai, ok? Que simplesmente dizem ou perguntam qual é a velocidade que este veículo pode circular. Ou seja, eles nem sempre perguntam qual é a máxima. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem que sai uma pergunta: a que velocidade este veículo pode circular? E o veículo é o ligeiro de mercadorias com reboque e é fora da localidade. E que vocês sabem, dizem assim: o Bruno disse, qualquer automóvel que circula fora de uma localidade, a velocidade máxima é 70. E lá tem 80,
tem 60, tem 80 e tem 100. E vocês mandam uma pergunta e dizem-me assim: Bruno, não tem nenhuma resposta que seja certa. E eu disse: olha para a pergunta não diz qual é a velocidade desse veículo, diz a que velocidade esse veículo pode circular. Qual é que vocês respondem? 60, 80 ou 100? Se a máxima é 70, qual é que ele pode circular destas que eu acabei de dizer? Também é difícil esta. Então, se a máxima, Edna, se a máxima é 70, como é que ele pode ir a 80? Se ele não pode passar os 70, vocês têm que responder a uma velocidade inferior a 70. Porque ele não pode ir a 80. Ele pode ir a 60, pode ir a 50, pode ir a 40, pode ir a 30, pode ir a 20. Não pode é ir a mais de 70. Perceberam? E eles perguntam a que velocidade ele pode circular. Não perguntam qual é a velocidade máxima. Entendido? Percebido? Sim ou não? Não há fixe nem nada? Ora bem, segunda palavra-chave, número 29. 29. 29. Juízo. Se não for mais, até à próxima quinta-feira. Não se esqueçam, aula de revisões. Mandem dúvidas. Bom colocando no grupo do WhatsApp, que é para depois, na aula, a aula vai ser vossa. A aula de próxima quinta-feira vai ser vossa. Hoje foi para vocês. Ok? Todos. Na quinta é vossa. Têm dúvidas? Estamos aqui meia hora, 45 minutos, uma hora e meia, 2 horas, o que for preciso. Têm dúvidas? Vamos pôr dúvidas. Não têm dúvidas? Não querem abordar nada? Ok? Pronto, falamos o que tivermos a falar e cada um vai à sua vida. Porque depois vocês, turma de fevereiro, têm a avaliação. Ok? Ora bem, se não houver mais nenhuma dúvida, bom fim de semana. Façam tudo direitinho. Não se atrasem nas aulas. Atenção aos prazos para cumprir as aulas. Ok? E qualquer dúvida, disponham no grupo do WhatsApp. Se for connosco, formadores, estaremos lá para ajudar. Se for com o vosso gestor, nós reencaminhamos para o vosso gestor. Ok? Ora bem, uns corações para vocês. Obrigado por estarem aí. Boa tarde a todos. E obrigado pela vossa participação. Obrigado a quem assistiu também através das redes sociais, tá bom? Bom fim de semana para todos. E Jackson, até breve. Obrigado pelos vossos corações. Vocês podem, não se esqueçam que vocês podem mandar aqui em cima. Nessa carinha com um mais e aparece ali do lado direito, assim como se podem mandar fiches e etc. Ok? Tchau. Exatamente. Obrigado. Tchau, até a próxima.